O que aconteceria se você desaparecesse da internet amanhã? Se suas redes, sua voz e sua história fossem apagadas em um instante, você ainda existiria? No mundo atual, onde grande parte de nossas vidas acontece online, a ideia de um apagamento digital é algo que deveria nos preocupar profundamente. Há um poder silencioso em funcionamento, capaz de decidir quem tem o direito de falar e quem deve ser calado. Não são apenas as grandes corporações que exercem esse controle. Estados também encontram formas de manipular o fluxo de informações e silenciar aqueles que consideram inconvenientes. Esse tipo de censura não é uma invenção moderna. Ao longo da história, pessoas que ousaram desafiar o sistema enfrentaram o silenciamento. Hoje, a diferença é que isso acontece em escala global, mediado por algoritmos e decisões descentralizadas que muitas vezes escapam à compreensão do público. Mas será que essa censura é mesmo necessária? Ou será que estamos caminhando para uma sociedade onde o direito à expressão é apenas uma ilusão controlada por interesses maiores? As plataformas digitais começaram como ferramentas de conexão. Redes sociais, motores de busca e sites de vídeos prometiam democratizar a informação, dando a todos uma voz. Mas o que antes era um espaço aberto tornou-se um terreno controlado por algumas poucas corporações que determinam o que é visível e o que é apagado. O controle exercido por essas plataformas vai além do que é postado. Elas também decidem o que você vê, moldando opiniões e comportamentos por meio de algoritmos. Guy Debord, em Sociedade do Espetáculo, alertava sobre como o controle das narrativas define a realidade. Hoje, essas narrativas são amplificadas ou silenciadas em função de interesses específicos. Quando um usuário é banido ou tem seu conteúdo apagado, não é apenas sua liberdade de expressão que está em jogo. Sua identidade digital é desfeita, o que impacta tanto sua vida pessoal quanto profissional. Em um mundo onde a presença online define status e relevância, o banimento digital equivale a uma forma de exclusão social. O problema é que essas decisões muitas vezes não são transparentes. Quem decide o que é considerado aceitável? Essas escolhas refletem normas universais ou apenas a agenda de quem detém o poder? Embora as plataformas argumentem que seguem regras para manter um ambiente seguro, essas regras muitas vezes são aplicadas de maneira arbitrária. Isso nos leva a questionar até que ponto estamos dispostos a aceitar que empresas privadas tenham o poder de decidir quem pode ou não participar do debate público. Se as plataformas digitais exercem um poder considerável, os estados não ficam atrás. Em muitos casos, governos utilizam as mesmas plataformas como ferramentas para promover narrativas convenientes ou silenciar críticas. Esse controle acontece tanto por meio de leis quanto por práticas que contornam as próprias normas democráticas. O monitoramento em massa é uma das ferramentas mais utilizadas pelos estados. Inspirados em sistemas descritos por George Orwell em 1984, muitos governos criaram verdadeiros panópticos digitais, onde cada movimento online pode ser vigiado. Esse controle invisível cria uma sociedade onde a autocensura se torna inevitável. Além disso, os estados muitas vezes pressionam empresas privadas a aplicarem suas políticas. Bloqueios, remoções de conteúdos e banimentos podem ser justificados como medidas de segurança, mas frequentemente mascaram interesses políticos ou econômicos. Isso levanta a questão: quem realmente controla o que vemos e ouvimos? Um exemplo histórico disso pode ser encontrado em regimes autoritários, onde a censura foi usada para apagar vozes dissidentes. Hoje, porém, isso não se limita a governos autoritários. Até mesmo democracias têm encontrado maneiras de restringir a liberdade de expressão sob o pretexto de combater discursos perigosos. Quando o Estado e as plataformas trabalham juntos, o poder de silenciar indivíduos ou grupos é amplificado. Essa colaboração cria um cenário onde o espaço para o debate público é cada vez mais estreito, ameaçando o próprio conceito de liberdade de expressão. O apagamento digital vai além da simples exclusão de um perfil ou conteúdo. Ele afeta diretamente a vida das pessoas, especialmente aquelas que dependem da internet para trabalhar ou se conectar com outras. Esse impacto pode ser tanto psicológico quanto econômico. Para muitas pessoas, ser banido de uma plataforma é como perder uma parte de si.
Em uma sociedade onde a identidade digital é quase inseparável da identidade real, esse tipo de exclusão gera sentimentos de isolamento, vergonha e até mesmo desamparo. Do ponto de vista econômico, o banimento digital pode ser devastador. Criadores de conteúdo, influenciadores e profissionais que dependem de plataformas para gerar renda se veem privados de seu sustento. Isso equivale a uma forma de exclusão social que vai muito além do mundo virtual. Além disso, o apagamento digital tem consequências para o debate público. Quando vozes são silenciadas, perdemos a diversidade de perspectivas, algo essencial para uma sociedade saudável. O filósofo Zygmunt Bauman, em Vigilância Líquida, destacou como o controle das informações molda o comportamento coletivo. Por fim, o apagamento digital cria um precedente perigoso. Ele normaliza a ideia de que é aceitável silenciar opiniões com as quais não concordamos. Esse tipo de atitude não apenas enfraquece a liberdade de expressão, mas também ameaça os princípios básicos da convivência democrática. A censura digital e a cultura do cancelamento caminham lado a lado, criando um ambiente onde opiniões discordantes são tratadas como ameaças. Essa dinâmica não apenas silencia vozes, mas também encoraja um conformismo que enfraquece o debate público e o pensamento crítico. O medo de ser cancelado faz com que formadores de opinião e criadores de conteúdo selecionem cada vez mais suas falas, evitando temas polêmicos ou opiniões que possam gerar controvérsias. Esse ambiente cria uma sociedade onde o silêncio se torna uma estratégia de sobrevivência. O filósofo Michel Foucault, ao estudar o poder, destacou que ele não é apenas repressivo, mas também produtivo, moldando comportamentos e discursos. A cultura do cancelamento exemplifica isso. Ela regula não apenas o que pode ser dito, mas também o que pode ser pensado. Quando opiniões são eliminadas, seja pelo cancelamento ou pela censura, perdemos a oportunidade de aprender com perspectivas diferentes. John Stuart Mill, em Sobre a Liberdade, argumenta que até mesmo ideias erradas têm valor, pois nos ajudam a refinar e fortalecer nossas próprias crenças. A cultura do cancelamento também cria divisões profundas na sociedade, onde pessoas são reduzidas a erros cometidos ou opiniões controversas. Isso reforça um ambiente punitivo, em vez de abrir espaço para diálogo, aprendizado e crescimento mútuo. Outro ponto importante é o impacto econômico. Para criadores de conteúdo, o cancelamento muitas vezes significa perder patrocinadores, parcerias e até mesmo suas plataformas, o que pode devastar suas vidas financeiras e profissionais. Do ponto de vista social, a cultura do cancelamento reflete uma tendência de simplificar debates complexos. Questões éticas, culturais e filosóficas são reduzidas a narrativas binárias, dificultando a construção de soluções genuínas para os problemas que enfrentamos. No final, a cultura do cancelamento e a censura digital representam um paradoxo. Em nome de proteger a sociedade de discursos nocivos, acabamos criando um ambiente onde o medo e o controle substituem a liberdade e a inovação. Além disso, o conceito de cancelamento ressoa com a ideia de juízo moral instantâneo, onde a punição ocorre antes de qualquer reflexão ou diálogo. Esse processo cria barreiras para a redenção e o aprendizado, tornando difícil reverter erros e reconstruir reputações destruídas. A liberdade de expressão, como bem pontuaram filósofos como Arendt e Mill, depende de um equilíbrio delicado entre proteger a sociedade de discursos perigosos e manter o espaço para a discordância e a troca de ideias. Sem isso, nos arriscamos a um futuro onde o medo silencia até mesmo as vozes mais necessárias. O silenciamento na era digital não é apenas uma questão tecnológica, é uma questão profundamente humana. Ele nos força a confrontar os limites da liberdade de expressão e os impactos do controle sobre nossas vidas individuais e coletivas. Embora seja importante combater discursos nocivos, devemos questionar os métodos usados para isso. A censura e o cancelamento muitas vezes geram efeitos colaterais que vão além do controle do discurso, afetando a confiança, a inovação e o próprio tecido social. Uma sociedade saudável exige espaço para o debate, a discordância e até mesmo os erros. Como Hannah Arendt destacou, a capacidade de pensar criticamente e julgar por conta própria é essencial para a democracia e para a humanidade. Cabe a cada um de nós refletir sobre o papel que desempenhamos nesse sistema. Ao compartilhar informações, engajar em debates ou apoiar políticas, estamos moldando a direção que nossa sociedade tomará em relação à liberdade de expressão.
Apesar dos desafios, é possível imaginar um futuro onde o diálogo e a liberdade prevaleçam, quando reconhecemos o valor da diversidade de ideias e incentivamos o aprendizado mútuo, damos passos em direção a uma sociedade mais justa, resiliente e preparada para enfrentar as complexidades da era digital. Refletir da Mente é um projeto que busca questionar diversos aspectos da complexidade humana, convidando você a explorar as nuances da mente, do espírito e da nossa relação com o mundo e o universo que nos cerca. Peço para que deixem nos comentários suas experiências, opiniões e também suas reflexões sobre o assunto. Caso tenham se interessado em alguma obra citada nesse vídeo, deixarei o link na descrição para que possam conferir. Por favor, não se esqueçam de avaliar este vídeo, inscrevam-se no canal e ativem o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de novos conteúdos. Agradeço imensamente a sua companhia e vou ficando por aqui. Até a próxima.